Vamos conversar hoje sobre o dosha Pitta. Vamos entender um pouco mais, relembrar rapidamente o que é dosha, quais são os elementos que compõem Pitta, né, os elementos da natureza, quais são as características de uma pessoa que tem constituição predominante Pitta. Vamos entender também as desordens, quais são as doenças, os desequilíbrios causados por Pitta dosha e também como balancear esse dosha. Então, hoje a gente vai entender tudo sobre Pitta. Seja muito bem-vindo. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Jéssica Yuli, eu sou farmacêutica e terapeuta Ayurveda e eu uso esse canal aqui para promoção e fortalecimento de saúde, porque o negócio aqui é que você tenha saúde forte para não ter que pensar em doença, né? Não ter que se preocupar com isso na sua vida. E o Ayurveda é uma excelente forma de te ajudar nisso, né? Porque é um estilo de vida que vai levar as suas ações, etc., para uma forma mais natural que vai de acordo com a natureza do seu corpo, né? E dosha tem tudo a ver com a natureza do seu corpo. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar e eu te explicar por que disso tudo, né? Por que dosha tem a ver com a sua natureza? Para começar, a gente tem 3 doshas no nosso corpo, que é Vata, Pitta e Kapha, né? E esses 3 doshas são responsáveis por todas as funções psicobiológicas dentro do nosso corpo. Ou seja, para que ele funcione bem, a gente vai ter o funcionamento dos 3 doshas a todo momento, né? E isso vai afetar o que a gente pensa também, de certa forma, porque o nosso corpo e a nossa mente estão ligados, né? Mas os doshas não estão em igual proporção, Vata, Pitta e Kapha, iguaizinhos ali em quantidade, em todas as pessoas, né? Tem pessoas que pode ter um dosha predominante, tem pessoas que vão ter 2 predominantes, e tem pessoas que vão até ter os 3 em igual proporção aí, né? De forma mais rara, mas isso pode acontecer. E isso, essa proporção, como ela varia de pessoa para pessoa, vai tornar o que é saúde para você diferente do que é saúde para qualquer outra pessoa, né? Porque a gente tem características únicas de acordo com essa proporção, né? Isso vai dizer quais são as nossas preferências e aversões, por exemplo, o que a gente gosta e não gosta, né? Geralmente a gente gosta do que é mais parecido com a gente e não gosta do que é diferente. Então, as qualidades desses doshas também vão estar envolvidas aí nessas preferências e nessas aversões. Como eu falei, nosso corpo e a nossa mente estão ligados, então a forma que a gente lida com as pessoas, como está a nossa mente na maior parte do tempo, também passa pela influência dos doshas, né? E os doshas são a combinação, cada dosha, de 2 elementos dos 5, né, que existem na natureza. De acordo com a Ayurveda, tudo que existe é formado pelos Panchamahabhutas, os 5 elementos, né? E Pitta é fogo e água, né? A gente usa esse termo, Pitta, que é em sânscrito, porque não tem tradução para o português, tá? Por isso que é assim mesmo, e de vez em quando vai ter uma palavra em sânscrito aqui, mas aí eu vou te explicando, né, o que significa. Então, o dosha Pitta, dosha é aquilo que, em equilíbrio, para você, o que é equilíbrio para você vai te causar saúde, mas quando entra em desequilíbrio, ou aumenta ou diminui, é quando começam as doenças. Então, a palavra dosha significa aquilo que pode causar desequilíbrio, né? Um defeito, vamos dizer assim. E Pita traz essa característica de fogo e de água presentes ali. Se eu pudesse resumir Pita em uma palavrinha, essa palavra seria metabolismo, porque Pita está envolvido com todas as transformações e reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo. Então, envolve enzimas, aminoácidos, envolve uma série de substâncias aí químicas, que são muitas, aliás, bioquímicas, né? É o melhor termo aqui. Então, quando eu falo de Pitta dosha, eu estou falando de bioquímica do corpo e também de digestão, absorção, assimilação
e temperatura corporal, também é regulada por esse dosha. E no Ayurveda, a gente dá uma importância muito grande para esse negócio de digestão. Por quê, gente? Porque vamos supor que eu comi alguma coisa. Qual que é o ideal, né? O ideal é que eu consiga quebrar isso que eu ingeri em pedacinhos muito pequenininhos, para que as moléculas que eu tenho interesse ali, que são importantes para as funções do meu corpo, cheguem, né, estejam disponíveis para serem absorvidas e assimiladas, assim como aquilo que não é bom, né, ou que, enfim, seja algum resíduo, seja corretamente processado e eliminado. Então, esse é um processo ideal de digestão. Quando isso não está legal, pode ser que eu não consiga fazer essa quebra ali para ter as substâncias importantes disponíveis para eu absorver. Pode ser que a minha absorção não esteja boa. Pode ser que eu não consiga assimilar ou não consiga nutrir todo o meu corpo e todos os meus tecidos. Esse processo para aí em algum momento. Pode ser que eu esteja acumulando toxinas. Tudo isso pode acontecer quando a digestão não está legal, né? E isso é a causa de praticamente todos os desequilíbrios podem começar aí, né? Esse é o principal ponto do Ayurveda, por isso que a gente cuida muito bem desse processo digestivo, né? E você já deve ter ouvido falar das consequências de ter um metabolismo ou acelerado ou diminuído, né? Nenhum dos dois é legal. Então, ter uma função adequada de Pitta Dosha é importante para que o nosso corpo funcione bem, que eu não gaste energia excessiva, né? E até tenha aí perda de massa, de tecido, emaciação, ou até não consiga gastar energia, eu esteja num processo aí que eu ou acumulo ou elimino aquilo que eu preciso e não estou conseguindo aproveitar isso muito bem, né? E o Pitta, quando está em equilíbrio, ele também traz outras características, como inteligência e entendimento. Também é função de Pitta Dosha essas duas funções, né? Quando está em desequilíbrio, também apresenta perfeccionismo, julgamento, criticismo, ciúme, raiva, ódio, frustração, também estão relacionados à Pitta em desequilíbrio. Então, se você reconhecer aí algumas dessas coisas, você já pode pensar que esse dosha precisa de cuidado ou de atenção no seu dia a dia, né? E quais são as qualidades de Pitta? Bom, como eu comentei aqui, lá no comecinho, essas qualidades são importantes da gente conhecer, porque quando elas são semelhantes, quando coisas iguais vão aumentar essa qualidade e coisas diferentes diminuem. Esse é a base que a gente usa aqui no Ayurveda, né? Por que isso é importante? Por exemplo, Pita já tem qualidade quente. Se eu como alimentos quentes, se eu fico no sol exposta por muito tempo, banho muito quente, vapor, etc., eu vou aumentar pita no meu corpo. E isso vai ter consequências, né? O que acontece quando eu aumento pita, né? Quando ele sai do desequilíbrio? É isso que vai acontecer. A gente vai ver logo depois, né? Eu dei o exemplo aqui de calor, mas isso serve para quaisquer outras qualidades de pita, que é o que? Ele é untuoso, isso significa que ele tem uma qualidade líquida ali presente, uma leve oleosidade também, mas diferente de Kapha, que tem muito, e Vata, que não tem nada, né? Ele é um moderado ali nessa questão de oleosidade e de liquidez presente, né? Ele é móvel, leve, penetrante e também tem uma tendência aí a mau odor, um odor mais forte, desagradável, característico. Isso pode se apresentar nas fezes, no suor, de muitas formas. Isso pode se apresentar nas eliminações, né? Isso tem mais relação com pita. E quando a gente fala das fezes também, quando tem pita aumentado, elas têm a característica de estar mais diarreica, mais líquida, por causa dessa característica que esse doce apresenta de liquidez presente ali, né? O que não é bom, tá? As fezes mal formadas significa que alguma coisa ali no processo de digestão não foi legal. Então, não é bacana. O pita aumentado não é bom nesse caso, né? Bom, e o que a gente pode observar quando a pessoa tem uma constituição
predominante de Pitta Dosha. Quais são as características que essa pessoa tem, né? Ela vai ter, uma estrutura corporal moderada. Ela não é nem tão pequena quanto Vata e também não é muito grande. Ela tem uma estrutura ali moderada, né? Em tamanho, em força. Normalmente os órgãos, né, do corpo são proporcionais entre si. Tudo isso indica uma constituição Pitta, né? Costumam ser mais fortes do que Vata, no geral. Eu estou usando muito Vata como comparação, porque a gente já falou de Vata aqui, né? Se você quiser entender mais, volta lá. Mas Vata tem uma estrutura mais estreita, né? Perde peso com facilidade. Pitta moderado, né? No geral. Uma característica interessante é que tem tendência a amarelamento ou a vermelhidão também. Então, isso pode se apresentar na pele, que é um pouco mais avermelhada, cabelo até os ruivos, né? Apresentar sardas também, uma pele com mais facilidade de ficar avermelhada. Tudo isso tem a ver também com Pitta. Tendência a ter cabelos grisalhos mais cedo, gente, e até ter aquela perda de cabelo aqui na linha, né? Essa linha vai se rescindindo, vai aumentando aqui essa linha e vai perdendo o cabelo ou ficando calvo muito cedo. Pode ficar até careca, inclusive. Isso acontece com todo mundo? Com todo mundo. Mas se a pessoa tem constituição Pitta, há uma tendência de que isso aconteça antes, né? Um pouco mais cedo. Dessas pessoas fiquem grisalhas mais cedo e tenham essa perda de cabelo aí também associada ao aumento da idade, né? Pele com pintas e sardas é uma característica de Pitta também. Isso é um pouco mais do que a maioria das pessoas, né? Tem essa característica ressaltada, vamos dizer assim. Pode ter sangramento na gengiva com mais facilidade. Isso também indica alguma desordem na saúde bucal, né? Então, pensando numa saúde bucal boa, se você fizer uma força um pouco mais ali com fio dental, por exemplo, com Pitta vai ter um sangramento mais fácil, né? Nesse sentido. Não só na gengiva, tá? Pitta tem uma questão com sangramentos que é mais fácil de acontecer quando a pessoa tem a constituição corporal Pitta, ela tem uma tendência de ter sangramento com mais facilidade, tá? Sua bastante também, então pode apresentar até bastante suor excessivo, tem maior temperatura corporal. Então, é aquela pessoa que você encosta na mão ou na pele, ela está sempre mais quentinha, mais morninha. E tem baixa sensibilidade ao frio. Por outro lado, tem muita sensibilidade ao calor. Ela não suporta calor, adora uma coisa mais fresca, né? Pitta tem essa característica aí. O odor desagradável, como eu comentei, pode ter o suor ou as fezes com odor mais desagradável, mais forte, né? É uma característica que a pessoa vai ter que tomar cuidado com isso, se isso a incomodar, né? Baixa tolerância ao sol e calor, eu comentei. Tende a ser uma pessoa mais noturna, né? Ter mais energia durante a noite, ser uma pessoa controladora, ser uma pessoa workaholic, que é aquela pessoa viciada em trabalho, que trabalha pra caramba, né? Gosta muito de trabalhar, né? Tudo isso pode ter maior predominância na Constituição Pitta, né? Também, voltando a essa questão de trabalho, tem uma tendência à liderança, também uma capacidade de liderança muito boa, né? De organização, de boa comunicação, tudo isso são características acentuadas com pessoa que tem predominância de Pitta Dosha na Constituição. É uma pessoa que vai encontrar soluções, ela está sempre ali pensando, então pode ser isso, então pode ser aquilo. Vai ter uma memória e concentração legal, boa, vai ter uma capacidade de estar alerta, né, de ter um raciocínio lógico, de quando precisa, o raciocínio funciona ali, a cabeça é muito boa, né? Tudo isso é característica de Pitta Dosha. Mas também vai ter uma tendência ali a ter mais inflamação, mais azia, febre, né? De ficar muito irritado quando tem fome, e é uma pessoa de apetite forte, ou seja, sente fome, né? E se ficar com fome muito tempo, vai ficar brava. Não é um bom momento
conversar com uma pessoa com fome se ela tiver constituição Pitta, né? Pode ter um metabolismo um pouco mais acelerado, né? O que faz bem para essa pessoa é alimentos doces, amargos e adstringentes. Azedo, salgado e picante aumentam ainda mais pita. Então, se a pessoa já está com pita aumentado, pode ser que ela queira esses que vão aumentar ainda mais, porque já indica ali um desequilíbrio, né? É uma pessoa de sono moderado, então não precisa dormir tanto assim, e é um sono mais pesado e ininterrupto. Ela deita, dorme ali a noite inteira, e quando acorda tá bem, tá restaurado. É um sono restaurador, né? Tudo isso é característica de constituição pita bastante presente, predominante na pessoa, né? Quando eu falo aqui de metabolismo acelerado, eu não quero dizer numa questão patológica, tá? É uma questão que pode ser um pouco mais acelerado, por isso que ela tem um apetite forte, porque a digestão dela tende a ser muito boa também. Então, ela processa de tudo. Vai ser raro uma coisa que ela vai ter dificuldade de digerir quando ela tem uma constituição pita, tá? Então, é nesse sentido o metabolismo acelerado, que não é uma patologia, né? Não chega a perder, por exemplo, massa ou tecido por causa disso. Agora, quais são os sinais de desordens, né? Quais são os desequilíbrios que Pitta Dosha apresenta? Aqui são alguns, né? As inflamações, no geral, então tudo que termina com it, aí tem Pitta Dosha envolvido, né? Que são as inflamações. E isso pede uma atenção muito especial à alimentação, né? A gente sabe que os alimentos ultraprocessados têm a tendência de causar inflamação crônica quando consumidos como principal fonte aí da alimentação, ou com muita frequência, ou em grande quantidade, tendem a causar inflamações, né? Se a pessoa já tem uma desordem pita, isso vai ser ainda mais acentuado. Vai ter aquele sinal de retenção de líquido, né? De inflamação, de digestão, de inchaço. O corpo não está funcionando bem, né? As desordens hepáticas, desordens do fígado, também podem ser mais recorrentes em quem tem constituição pita forte, né? Até a icterícia, por exemplo. Irritação de pele, que fica vermelho, os rachis, as irritações que dão as bolinhas, por exemplo, tem a ver com Pitta Dosha. Acne também, irritação nos olhos, transpiração excessiva, tudo que envolve acidez alta também, assim como a azia, as úlceras podem acontecer com mais frequência, né? Na região estomacal e até intestinal pode acontecer, indigestão ácida, e a diarreia, como eu comentei com vocês. Então, aqui são alguns exemplos de desordens de Pitta. Pode acontecer algumas desordens relacionadas a sangramentos ou hemorragias também relacionadas a Pitta. Pode acontecer por causa de outros doshas também, né? E é interessante que, como eu falei aqui, Vata é o que mais causa doenças, né? De acordo com a Ayurveda, as doenças têm uns nomes um pouco diferentes do que da medicina moderna, que a gente está acostumado. Então, não é sempre que a gente consegue fazer uma relação direta entre uma coisa e outra, né? Mas dentro das doenças do Ayurveda, Kapha é causa, por exemplo, de 20 doenças, Pitta de 40, então já dobra, né, com relação a Kapha, mas Vata 80, né? Então tem um pouco menos de desordens de Pitta do que de Vata, mas tem bastante questões aí que podem ser envolvidas também relacionadas ao metabolismo, à digestão no geral, assimilação, transformação e etc, né? Bom, e aí, como que a gente equilibra esse dosha, né? Como que a gente pode equilibrar a pita? Pita tem a ver com fogo, né? Então, quando a gente come, por exemplo, um alimento cru ou um alimento fresco, pita dá conta de processar, é como se fizesse essa transformação, né? Que no alimento cozido isso já está iniciado ali. Pita dá conta disso. Então, os alimentos mais frescos,
fazem bem para pita, né? Assim como ghee, arroz. Arroz é super nutridor, mas também tem uma característica de não ser quente, então não aumenta a pita ainda mais, né? Então é excelente. Eu coloquei aqui essa foto do hortelã, que também tem essa característica refrescante. Então é super agradável para quem tem constituição pita, né, predominante. E é importante evitar calor excessivo, seja através de luz do sol ou de comida muito quente, muito picante, né? Muito pesada, óleo em excesso, sal em excesso, tudo isso também aumenta a pita, né? No Ayurveda, a gente não indica que nenhum dosha, né, nenhuma pessoa faça ingestão de bebidas geladas, né? Por uma questão até de não, quando a gente ingere os gelados, tanto diminui o nosso poder digestivo, porque diminui o nosso fogo interno, né, pela temperatura, mas também, até pela posição aqui dos nossos órgãos, pode formar uma bolsinha ali gelada no nosso fígado e diminuir as reações do nosso corpo que são importantes, né? De transformação, de metabolismo, de digestão, propriamente ditas. Então, os gelados não são muito recomendados, embora eventualmente você pode consumir um pouco e tudo bem, mas não em excesso. Mas coisas frescas vão ser interessantes para pita, porque ele tem baixa tolerância ao calor e coisas quentes, né? Então, não é muito interessante o quente para esse dosha, nesse caso, né? Então, até momentos que a gente gera calor internamente, como durante as atividades físicas, para pita não é interessante que a gente faça isso ao meio-dia, por exemplo. Se a pessoa tem constituição pita, ela vai aumentar muito a temperatura interna. Então, o ideal é que seja em momentos do dia, ou no comecinho, ou em momentos mais frescos do dia, né? Que está um pouquinho mais frio. Porque no ápice da temperatura, se fizer atividade física, vai ter um fogo interno muito grande, né? Assim como amendoim, pasta de amendoim, tudo isso também gera calor durante a digestão, não é legal para quem tem a constituição pita predominante aí. Excesso de castanhas, etc., não é legal. Além de poder causar acne com muito mais facilidade, aumenta muito esse calor interno. E aí não é interessante, tá? Os alimentos quentes no geral, né? Mas as castanhas é um negócio que não é legal mesmo em excesso. Amendoim, pasta de amendoim, etc., para constituição pita, né, no geral. Agora, o que é legal? A gente aproveitar essa característica. Qual que é o horário pita do dia, né? Das 10 às 2 da tarde é o horário pita, então vai ser ótimo para atividades que eu preciso de estratégia, que eu preciso usar o intelecto, né? Que eu preciso ali de uma capacidade intelectual muito grande, fazer reuniões estratégicas, é interessante nesse horário. Como também de fazer a principal refeição do dia, né? Porque eu vou estar no ápice ali do meu fogo digestivo. Então, a minha maior refeição, ela também deve acontecer entre esse horário, 10 e 2 da tarde. E é um horário que não é legal para quem tem constituição predominante pita de fazer atividade física, porque isso vai gerar aí um calor interno muito grande. O ideal para qualquer pessoa é fazer isso no horário vata, né? Que a gente já tem foco um pouco reduzido, a concentração um pouco reduzida e tá melhor para atividades mais operacionais, né? Que ali no fim da tarde ou no fim da noite, ali antes de amanhecer, né? Que é o ideal. E é isso, gente, sobre pita. O que mais que eu posso falar sobre pita para vocês aqui que é interessante, né? Na pele também é interessante tudo que é um tônico que resfria, né? Então, a água de rosas é muito interessante. A água de arroz também é interessante para a pele, né? Remover o excesso de oleosidade com frequência para evitar acne também é interessante, né? No corpo, as massagens são muito interessantes, mas pita, como tem essa característica de ter oleosidade, vai precisar de um óleo mais leve e de característica fria.
Então, agora, nesse período do ano, que a gente está começando aí com os dias mais quentes de novo, o óleo de coco, ele é interessante porque ele é um pouco mais leve e ele tem a característica de ser frio. Então, tem propriedades interessantíssimas também. Mas é um óleo interessante para quando está um pouco mais de calor, para passar na pele. Muito pouquinho, porque pita já tem oleosidade, então a intenção não é fazer isso todos os dias, não é fazer isso com uma frequência muito alta, mas é interessante para manter também o viço da pele, né? Então, quando a gente pensa em pita dosha, o tempo todo a gente vem para esse lugar de refrescância, de baixa tolerância ao calor, de coisas mais frescas, né? Mais frias. Pessoas que adoram o inverno e adoram temperaturas frias tendem a ter a característica de serem mais pita dosha, né? O que pode também aumentar muito para quem tem essa característica é o que eu falei, é a preocupação, a irritação, isso também é muito frequente, né? Então, vamos fazer um resuminho aqui sobre tudo que a gente conversou sobre o dosha pita. Então, ele é formado por fogo e água, e a palavra que ele mais importante é que retrata esse dosha é metabolismo. Então, aqui a gente fala de bioquímica do corpo, de digestão, absorção, assimilação, de enzimas, de processo metabólico como um todo, né? Relações do nosso corpo. Pitta dosha também tem a ver com inteligência, entendimento, perfeccionismo, ciúme, criticismo, raiva, frustração, ódio, também quando está em desequilíbrio, né? Esses últimos. Tem ali uma oleosidade presente, é líquido, também é penetrante, quente, leve, fluido, móvel e pode apresentar um odor desagradável também nas suas eliminações, né? Vai ter uma estrutura moderada, tendência à vermelhidão na pele, nos cabelos. Pode também ter grisalhos muito cedo, perda de cabelo ou calvície também antes, né, do comum para a maioria das pessoas. Presença de maior pintas e sardas, sua bastante, maior temperatura corporal, baixa tolerância ao sol e calor, ser noturno, controlador, viciado em trabalho, um líder muito bom, porém pode ser um pouco controlador, né? Muito bem organizado, de boa comunicação, que encontra soluções, concentração boa, alerta, inteligente, mas pode ter a tendência de ficar muito irritado, com fome e tem um apetite forte, né? Tendência à febre, inflamação e azia. Né? Inflamações, no geral, têm a ver com pita, assim como as diarreias líquidas, azia, digestão ácida, desordens de fígado, irritações de pele ou dos olhos, sangramentos e acne, né? Para equilibrar pita, a gente pode contar com ghee, que é um excelente aliado, arroz, também, que é bastante refrescante, alimentos doces no geral, né? O arroz é doce e também não é quente. Evitar calor excessivo, óleo e sal em excesso também. Alimentos e bebidas frescos, não gelados. E atividade física nos momentos mais frescos do dia. Certo? Essa foi a nossa conversa hoje sobre pita dosha. Eu espero que você tenha gostado e que seja muito útil para você também, né? E se você ficou com alguma dúvida sobre o que é pita, quando que a gente percebe um pouco mais, me deixa aqui nos comentários. Encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que tem constituição pita. Né? Eu tenho um amigo que, meu Deus, eu falo isso para ele o tempo todo, o quanto você tem muito pita. Né? Já acorda muito disposto, querendo conversar, todo ativo. Né? É uma outra coisa. Conviver com uma pessoa pita é você precisar de energia e vitalidade para acompanhar também, viu, gente? Sempre disponível ali. São pessoas muito ágeis de pensamento também. Então, se você conhece alguém assim, encaminha esse vídeo e me conta aqui nos comentários se, né, você gostou, se tem alguma coisa que você gostou de saber, se você se identifica com essa característica e se você acha que a sua predominância é pita, tá bom?
Muito obrigada para você que ficou até o final e um beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.